Salve, galera! Se não houver amanhã, você foi feliz hoje? Nascer e morrer são as únicas certezas que temos na vida. Assim como o sol nasce toda manhã e assim que ele se põe, todo fim de tarde. O restante é tudo constante de provas que somos colocados todos os dias. Do nascer ao pôr do sol, um sacrifício nada perfeito, e sim completamente imperfeito. Uma coisa é mais que certa: viver é um ato de coragem e uma responsabilidade imensa. O que quero abordar nesse vídeo é algo que poucos têm coragem de falar, por medo, por insegurança e porque é um tabu falar ainda sobre a única certeza que existe depois que estamos vivos, que é a morte. Até que a morte aconteça, duas certezas acontecem: o ato sexual dos nossos pais para que estivéssemos aqui agora, o nosso nascimento, se nada der errado, quando consideramos que uma quantidade considerável de mulheres perdem seus filhos todos os dias. Somos sortudos de estarmos aqui, se for olhar por esse lado, porque para muitos a vida não passa do parto, ou seja, não continua. O aborto é uma dor imensa e inexplicável, e somente quem já vivenciou sabe. Nada que eu disser aqui vai explicar, até porque cada mulher vivencia e sofre à sua maneira. Mas o que é muito doloroso, se é. A mãe sofre duplamente a dor dela por perder e a dor do filho de não ter a oportunidade de viver. Estamos no período mais delicado do século. Saímos de uma pandemia que ceifou vidas como um tufão todos os dias. Vivemos a presença do sopro da vida de uma forma tão agressiva, nunca antes imaginava. É uma fragilidade impressionante. Não se falava em outra coisa além da incerteza entre viver um dia de cada vez, e cada dia era uma vitória, pois muitos que estão vendo esse vídeo hoje talvez perderam entes queridos ou quase se foram porque pegaram a doença. Falar de morte é um tabu. Todo mundo sabe que vai morrer, sabe que seus entes queridos também vão, e esse assunto é evitado porque pensar que podemos perder partes de nós quando nossos amores vão dói, causa um arrepio na espinha. Então o assunto é sempre empurrado com a barriga, com a desculpa de na hora certa eu falo sobre isso, ou não tenho tempo para pensar em algo que não preciso. Não quero consumir minha energia com esse assunto. Pensar em falar da morte atrai a morte. Ou desculpas desse tipo para mais. Muita gente só pensa na morte e na significância da vida quando perde alguém. Mas é batata. Quando a pessoa que você mais ama na vida parte dessa para melhor, não tem como fugir, faz parte do luto. Se revoltar e tentar entender é uma convicção de que sim, a morte vai acontecer para alguns antes. Falando nisso, você concorda com o ditado popular que diz: os bons morrem antes? Tem ainda a missão pessoal de cada um, que muitas vezes desconhecemos. Isso já entra no mistério da vida. Tem muita sorte aquelas famílias que têm o presente de conviver com aqueles seres mais amados por mais tempo, pois a maioria das vezes não é assim, né? A vida é uma surpresa. Vivemos num país, num mundo, numa bolha cheia de clichês e tabus. E muitos encaram a morte como um castigo, algo muito ruim, tão ruim que a gente não fala nela e não reflete sobre ela pelo amor, mas somente pela dor. Porque é cultural, porque o medo toma conta, é um medo absurdo. Se a morte, assim como o sexo, fosse abordado na escola, pouparíamos muitos traumas e sofrimentos, pois entenderíamos que a morte é um processo natural da vida. A vida é um negócio frágil que tem começo, meio e fim. A natureza nos ensina isso toda hora. Quando a gente planta uma raiz, ela se transforma numa árvore, vive, dá frutos, outras mais frutos, outras menos. Ela envelhece, ela perde sua seiva nutritiva e morre. Mas o fim também é um mistério, pois essa dimensão que vivemos é só uma parte de uma possibilidade imensa de dimensões. É um mistério que ninguém voltou para contar, porque temos a tendência de querer procurar respostas fervorosamente para tudo. Porém, tem coisas que nunca entenderemos, tampouco saberemos. São apenas ideias e reflexões, nem certas nem erradas, apenas diferentes. Na verdade, quando alguém morre, a vida não acaba para quem vai, principalmente se quem foi era uma pessoa muito querida e amada. A saudade é uma linha bem tênue entre o sofrimento pela falta e as boas lembranças. Se até na saudade há polaridade, imagina no restante da vida. A saudade dói e as lembranças nos distraem, mas quando voltamos das lembranças, a falta se faz presente de novo,
Porém, as lamentações, os choramingos, o questionamento de como poderia ter sido, se tivesse sido de uma outra forma, ou de uma forma melhor ou diferente, feito isso ou aquilo por aquele que se foi. Pare agora mesmo. Acabou para você, meu amigo. Não acaba se a mentalidade é modificada. Se você não fez em vida, convivendo, não há nada mais que possa fazer a não ser aceitar e parar de ficar se lamentando e se perdoe. Quem foi não merece isso. Esteja onde estiver, que você fique chorando e sofrendo. A energia fica e contamina. Deixe quem foi aproveitar o início de uma nova trajetória de melhores ou infinitas possibilidades que não sabemos onde é e onde está. Se você fica aqui se lamentando, se vitimizando, você impede energeticamente aquele que você amou, ama muito, de ser feliz. Energia parada não presta para nada. Agradeça pelo que você viveu com aquele ente, seja um ano ou inúmeros anos. Sorria, chore, sonhe, sinta saudade, viva o luto, todas as etapas, não pule nenhuma. E lembre-se, você sempre soube que se depararia com a morte, mas foi uma escolha sua deixar essa reflexão para depois. Lembre-se que todos os que foram cumpriram sua missão aqui, independentemente de quanto tempo viveram. Há pessoas que estão com familiares doentes em casa ou no hospital, no paliativo, segurando a pessoa de N formas extremamente agressivas. Meus amigos, não adianta viver sem saúde. Isso é ser escravo da doença. Liberte a pessoa, entregue para o universo. Ninguém merece sofrer, nem você, nem o outro. Às vezes os familiares seguram, causam sofrimento porque não querem, em hipótese alguma, pensar na morte. Mas não entendem que a morte é o descanso para aquele que sofre. É a possibilidade da libertação, porém os egos, o egoísmo nos cega. Se você viu esse vídeo até aqui, agradeço sua atenção, te trago para a reflexão e espero que você viva muito e que experimente tudo que faz feliz, mas não esqueça da única certeza que a vida tem, tá? A polaridade contrária, ela, nada mais, nada menos do que ela, a comadre morte. Depois que eu me dei conta do sofrimento daquele que vira escravo da doença, eu passei a entender que a morte pode não ser apenas um fim, mas um eterno descanso, um recomeço para aquele que foi, e todo o sofrimento vivenciado por aquele que partiu o possibilitou de se preparar para renascer no novo universo, cheio de novas possibilidades e luz pulsante. Apenas deixe ir aquele que precisa brilhar em outro lugar, que é necessário nesse lugar. Se você, assim como eu, perdeu alguém muito valioso, eu entendo também sua dor. Mesmo sabendo que cada um vive o seu sofrimento e o seu luto de forma peculiar e particular. Quando um artista morre, por exemplo, ele leva algo que salva muita gente, toca e liberta muitos corações da escravidão, né? O meu pai era um artista para mim, porque ele tinha o carisma que muitos não têm. E como os artistas são exemplos de pessoas para mim e para muitos, meu pai era para mim o maior exemplo. Não sinto que perdi apenas um pai, perdi todas as pessoas especiais que eu conheci juntas e reunidas em uma só pessoa. Pai, mãe, irmão, amigo, tio, conselheiro, porto seguro. Tudo que não foram para mim no mundo, meu pai foi. E essa missão é muito, mas muito expressiva, pensando na imensidão de alternativas que a vida nos presenteia. Então sou grata. Eu não acredito na sentença até que a morte nos separe, em partes, porque se formos adentrar na espiritualidade, temos certeza que não existe separação, porque nunca, em hipótese alguma, vão conseguir apagar todo o amor que construímos nas nossas relações com os que já partiram. Podemos matar muitas coisas, mas o amor verdadeiro e essencial não morre. Jamais. Tampouco aquilo que não se compra com dinheiro, não tem preço, mas imenso valor e apreço. Eu só acho que até que a morte nos separe é verdadeira no quesito relacionamentos terrenos que não são mais felizes. Então viva cada momento, cada dia como se fosse o último, porque pode ser. Seja você mesmo, defenda as coisas essenciais e seus valores pessoais. Esses são raízes que importam e que não devem ser destruídas. E lembre-se, a morte é o começo de uma outra vida para quem vai. E a adaptação para quem fica, e o ensaio de grandiosas memórias que passamos os anos lutando para que não se apaguem. Um abraço e tchau!